Pessoal, vamos começar então falando sobre saúde. Nós estamos aqui na linha já com a doutora Gabriela Kramer, lá do Hospital Pequeno Príncipe, né? A rotina dela está muito corrida, ela deu um tempinho lá do ambulatório para atender a nossa equipe. Bom dia, doutora Gabriela, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e vocês? Tudo bem. Jonas Moreno, nosso sonoplasta, posicionei aqui já o nosso microfone para você nos transmitir também qualquer coisa, tá bom? Doutora Gabriela, a obesidade é um problema muito importante, né, aqui de saúde pública do Brasil, tem afetado também as nossas crianças, os nossos jovens. A gente tem aí o Dia Nacional de Combate à Obesidade marcado para o dia 11 de outubro, né, doutora? É um problema seríssimo e como a senhora avalia aí o crescimento desse problema no nosso país nos últimos anos, pelo que a senhora tem acompanhado aí nos seus pacientes? Com certeza é um problema que aumentou bastante, e tanto nos adultos quanto nas crianças. Em parte, isso é reflexo do nosso modo de vida, né, moderno, onde tem muita tecnologia, muita facilidade, e isso tudo acaba levando a sedentarismo também. Né? Os alimentos também ultraprocessados, mais fáceis, porém ricos em gorduras e açúcares. Então, tudo isso junto acaba levando a um aumento da obesidade. E, doutora, quando, afinal, uma criança ou um adolescente é considerado obeso? A gente vê, às vezes, eles podem apresentar, né, uma aparência de serem mais gordinhos, mas isso é suficiente para a gente classificar essa criança ou adolescente como obeso? A gente tem gráficos para avaliar de acordo com a idade, com a altura da criança, com o peso. Existe, então, um índice que se chama índice de massa corporal, que é feito um cálculo, né, utilizando o peso e a estatura. Não existe um peso ideal para cada idade, mas sim um peso ideal para cada estatura. Essa avaliação visual, muitas vezes, ela é importante também, porque o paciente ele pode ter um índice aumentado, de índice de massa corporal, né, mais peso, às custas de musculatura. Então, quando às custas de massa gordurosa, é que é considerado obesidade. E como que a gente faz o tratamento a partir do momento que se identifica esse problema de saúde nessa criança? É cortar mesmo, colocar ela na dieta? A gente não fala muito em dieta em criança, a gente fala em reeducação alimentar. É muito importante que a criança receba todos os grupos de nutrientes. Então, não é recomendado dietas rígidas com corte total de carboidratos, essas dietas à base low carb, não é recomendado para criança. O que é recomendado para a criança é uma reeducação alimentar, é o aprender a comer corretamente, isso associado a um programa de atividade física para que seja, né, queimado aquelas calorias em excesso e cortado realmente aquilo que não é essencial para o crescimento da criança, aqueles alimentos que são dispensáveis, as calorias vazias que nós chamamos, que é principalmente as gorduras e os açúcares. Doutora, isso deve ser bem complicado, né? Porque obesidade pode acontecer também de vir de maus hábitos da própria família. Então, às vezes, a família inteira precisa passar por um tratamento, uma reeducação alimentar, doutora? Exatamente, exatamente. Não adianta querer fazer uma alimentação separada para aquela criança que está com problema de obesidade. Mesmo que essa criança tenha um irmãozinho que não é obeso, ou uma família que acha que já estou obeso mesmo, eu não vou me cuidar, mas eu quero cuidar do meu filho, não funciona. É importante que todos estejam juntos no mesmo barco. É uma mudança de estilo de vida que é necessária, né? Então, o irmãozinho que não é obeso não vai ficar desnutrido se não comer aquelas calorias vazias que eu chamo. Então, bolacha recheada, salgadinho, refrigerante, ele não vai ficar desnutrido se ele ficar sem, ele não vai ficar traumatizado se ele não comer essas coisas, e isso é até uma questão de solidariedade com o irmão que está precisando fazer o tratamento, e vai fazer bem para a saúde de todo mundo no final das contas.
Exatamente, né? Vai fazer um bem para toda a família, vai refletir na saúde, não só imediata, mas a saúde para o futuro, evitando outras complicações, né? A gente está com uma participação aqui, doutora, do Marcos Pinheiro, ele está comentando, acho que o filho dele é 12 anos, 50 quilos, 1,55 m. Esses dados, assim, de idade, peso e altura também são usados nesse cálculo para identificar o grau de obesidade de uma criança ou de um jovem? Sim. Então, é feito assim, o cálculo do índice de massa corporal é o peso dividido pela estatura ao quadrado. E aí, esse valor, ele é colocado num gráfico de índice de massa corporal que tem lá valores adequados para cada idade. E aí, dependendo de como ele está nesse sobrepeso ou obesidade. Só cortou um pouquinho a sua última frase ali, doutora, sobre o cálculo? Então, é o peso dividido pela estatura ao quadrado. Esse valor é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal vai ser colocado em um gráfico que tem a classificação pelo sexo, né? Tem gráfico feminino e masculino, e pela idade. E aí, nesse gráfico, tem lá as divisões, se é sobrepeso, se é obesidade, se é peso normal, baixo peso, desnutrição. Então, é um gráfico que é utilizado para classificar a saúde do IMC, né, do Índice de Massa Corporal. E o Hospital Pequeno Príncipe tem um ambulatório, né, de endocrinologia que atende essas crianças e esses adolescentes que estão já apresentando problemas. O pessoal está perguntando aqui o que a senhora tem recomendado para esses pais, para esses responsáveis, porque muitas vezes, né, a criança se nega a uma atividade física. O pessoal está até comentando aqui, brincar de correr, todos gostam, né? Mas tem criança, né, que não gosta de correr, de pedalar, né? É bem complicado esse incentivo à atividade física, mas ela é fundamental, doutora. É possível combater a obesidade infantil sem que haja mudança nesse estilo também de vida, de atividade física ao longo do dia? É muito difícil combater a obesidade sem mudança de estilo de vida. Então, aquela criança que está com um excesso muito importante de peso, ela tem mais dificuldade mesmo para correr, ela se cansa mais fácil. Então, é preciso motivar aos poucos. Não dá para querer que uma criança obesa suba numa bicicleta e saia pedalando vários quilômetros. Vai ter que ser isso aos poucos, né? Então, as atividades lúdicas, né, as brincadeiras, são as mais indicadas. E evitar brincadeira de competição, porque a criança obesa, ela já desanima numa brincadeira de competição, ela já acha que ela não vai ganhar, porque ela não vai aguentar correr. Então, é preciso ter também muito apoio psicológico, muito cuidado na autoestima dessas crianças também. Exatamente, né? Até o Marcos reforçou aqui que o filho dele é Asperger, né? Não é fácil como parece, exatamente. E como que é a porta de entrada aí do Hospital Pequeno Príncipe para essas crianças com sobrepeso, para elas terem acesso, as famílias também, a esse tratamento, a esse acompanhamento mais direcionado a esse problema, doutora? O nosso hospital, ele é um hospital considerado de atenção terciária, quer dizer, é um hospital de especialidade. Então, a criança não é atendida por procura direta. Ela precisa ir a uma unidade básica de saúde e lá fazer uma consulta com o pediatra, e o pediatra que julgar necessário vai fazer um encaminhamento para o atendimento pelo SUS, para o Hospital Pequeno Príncipe. Embora esse atendimento de orientação, de prevenção de obesidade, até mesmo do tratamento da reeducação alimentar e mudança de estilo de vida, pode ser feito por um pediatra geral também. Aquele pediatra que acompanha a criança desde o início é o mais indicado, porque ele conhece aquela família, ele conhece aquela realidade e ele vai estar acompanhando de perto, antes mesmo de chegar na obesidade. Na hora que aquela criança começa a ganhar um peso mais excessivo, ele já vai fazer um programa de prevenção, né? Não deixar chegar no ponto da obesidade.
Exatamente, foi isso que aconteceu com minha filha, inclusive, quando ela começou a ganhar um pouquinho mais de peso do que a curva ali era recomendada dentro da curva, a pediatra já recomendou, né, alguns exames de sangue para medir ali colesterol, glicose, né, a questão do hemograma, e já indicou assim alguns direcionamentos, não de uma dieta, né, mas de corte de alguns produtos, como aqueles processados, bolachas, aquela coisa arada, né, doces que as crianças, se deixar, comem o dia inteiro. Isso é muito importante, né, pegar esse problema no começo, né, doutora? Porque como que a obesidade pode interferir ao longo da vida dessa criança? Então, você falou tudo, né? Então, pegar antes de ficar uma situação muito mais grave é o ideal. Isso, quem tem que estar de olho é a família e o pediatra que acompanha, porque é possível, sim, prevenir, né? Isso é assim, o básico de tudo. Aquela criança que já está com obesidade mais grave, ela pode ter problemas sérios, principalmente de autoestima, que podem levar a problemas de bulimia, de anorexia no futuro. Essa criança, ela pode ter apneia do sono, então aquela criança que ao dormir pode parar de respirar. Isso não acontece só com adulto, acontece com criança também. Problemas ortopédicos, então são esqueletos que estão ainda em desenvolvimento, estão sendo sobrecarregados. Então isso pode levar a deformidade de coluna, de quadril, joelho, tornozelo, levando a dores e deformidade mesmo definitiva, né? Essas crianças podem ter também problemas de refluxo gastroesofágico, problemas de fígado, como você citou, os lipídios, né, no sangue, colesterol, triglicerídeos, diabetes tipo 2, hipertensão, todas as consequências da obesidade que se fala no adulto podem acontecer também na criança. E doutora, uma vez, né, que se identifica esse problema já instalado e com gravidade, né, já em nível de obesidade, como que é feito o tratamento? Usa-se medicamento, por exemplo, quando se trata de um jovem, de uma criança? Existem alguns medicamentos que têm liberação para ser utilizado a partir dos 12 anos. Então, cada caso é um caso, claro, quando já tem hipertensão, diabetes, existem os medicamentos, né, relacionados a essas complicações. Inibidores de apetite não são utilizados em criança, mas existem alguns medicamentos que ajudam a conter a ansiedade. Então, são sempre coadjuvantes, né, da questão do estilo de vida. O pai que comentou ali que o filho tem Asperger, essas crianças que têm transtornos de comportamento, né, tanto o Asperger quanto o autista, quanto alguns outros transtornos de comportamento, eles eventualmente podem usar alguma medicação neurológica que aumenta o apetite também. Então é bem difícil de controlar. Tem alguns que têm muita dificuldade de mudar. Eles têm um método, né? Que eles são metódicos, como dizem. Então tem alguns que só comem alimento amarelo, só comem alimento verde. E aí é muito mais difícil mudar. É preciso algumas vezes até de auxílio dos psiquiatras e psicólogos. Precisa de toda uma equipe, né, complementar. Isso Sim, também o Hospital certeza. Pequeno Príncipe fornece, né? Por isso que é muito importante. O primeiro passo é procurar, então, a unidade de saúde, né? Procurar também manter as consultas de rotina com o pediatra. Esse é o primeiro passo para tudo, né, doutora? Para tudo, é verdade. Doutora, acho que a princípio era isso que a gente precisava dar de mensagem aqui. Eu sei que a senhora está aí com a sua rotina corrida, né, com pacientes já te esperando nessa manhã no ambulatório, né? Eu acho que gostaria só para finalizar que a senhora deixasse uma mensagem pela sua experiência, pela sua vivência aí no tratamento e também no diagnóstico da obesidade infantil no Hospital Pequeno Príncipe, que é uma referência nacional também nesse tipo de atendimento, né? O que os pais, os responsáveis, né, os avós têm que realmente tomar cuidado. A gente vive um momento muito complicado, né? O pessoal comentou bastante aqui na nossa live, na nossa transmissão, a respeito da dificuldade de fazer essas crianças se movimentarem, né? E agora, nesse período de pandemia, tá pior ainda, né, doutora? Não tem nem as aulas de educação física do colégio. Mas o que a senhora recomenda e qual que é o último recado que a senhora poderia dar em respeito a esse problema tão sério que é a obesidade infantil?
Então, assim, a primeira coisa é que cuidar da alimentação e do estilo de vida é um ato de amor. Às vezes a criança resiste, é muito mais fácil você agradar dizendo um sim do que dizendo um não. Principalmente para os avós, madrinhas e pessoal que quer agradar a criança e procura levar uma balinha, um docinho, tentar trocar por outra coisa, uma revistinha, um brinquedinho, um lápis, algo assim que a criança vai ter como recordação e não vai prejudicar a saúde. E uma outra coisa em relação à pandemia. Né? Então, essa pandemia, as crianças estão presas em casa, muitas não têm espaço no quintal para fazer a atividade física, a ansiedade é muito grande, eles estão fora da escola, estão sem ver os colegas, e isso gera também uma ansiedade. Então, tentar minimizar isso, desenvolvendo brincadeiras dentro de casa mesmo, dança, polichinelo, caça ao tesouro. Agora vem o Dia das Crianças, tentar não presentear com doces e guloseimas, e sim com atenção, porque a atenção ajuda a diminuir a ansiedade e isso pode contribuir na melhora do quadro de obesidade. É exatamente isso, né? O Daniel Batistella está lembrando também, né, que as crianças elas tinham uma rotina em escolas, principalmente aquelas em tempo integral, com as refeições, né, servidas nas escolinhas, que tinham acompanhamento, inclusive de nutricionista, né? Agora, por causa da pandemia, todas estão em casa, né? Existe uma recomendação oficial aí dos médicos, dos endocrinologistas pediátricos, doutora, sobre quantas refeições a gente deve servir a uma criança e a um adolescente aí em fase inicial da adolescência? Em torno de 3 em 3 horas as crianças devem ter algum alimento. Então, por exemplo, agora na pandemia não está acordando às 6 da manhã, está acordando às 8, então pode tomar um café da manhã às 8. Quem acorda às 6 toma às 6 e depois faz um lanche às 9. Quem acorda às 8 toma o café da manhã às 8 e depois almoça ali em torno de meio-dia. Um lanche no meio da tarde, entre 3h30 e 4 horas. O jantar no final da tarde, 7 horas, em torno de 7 horas, e pode ser uma ceia antes de dormir, um iogurte, um copo de leite, uma fruta. Então, as refeições fracionadas, de preferência feitas em casa, evitando o consumo então de alimentos industrializados, aproveitando esse momento que eles estão em casa para envolvê-los no preparo desses alimentos, para despertar, talvez, para novos sabores caseiros. E é o que podemos fazer, né? É o que é possível nesse momento. Exatamente. Lembrando sempre, né, que para a criança é muito mais fácil abrir um pacote de biscoito do que descascar ali um melão, um abacaxi, picar uma melancia, né? Então, a presença dos pais, os responsáveis por esse pequeno, é muito importante nesse momento também de facilitar essa alimentação, né, doutora? Eu agradeço muito a sua participação. Fique à vontade aí se tiver um último recado, doutora. Preciso te liberar aí para o ambulatório, né? Mas, novamente, muito obrigada aqui pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, desejo que fiquem bem, as crianças que tenham um feliz Dia das Crianças, mesmo durante a pandemia, e que se cuidem todos. E muito obrigada pelo convite. Até mais. Um ótimo trabalho a todos aí do Hospital Pequeno Príncipe. Obrigada, igualmente.